Em jogo, uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2026. É a despedida do Brasileirão 2025. E tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa hoje é de um domingo perfeito. Aquele domingo perfeito para todo tricolor carioca. Fluminense, 4 da tarde, Maracanã lotado, Vitória às vésperas de uma semifinal de Copa do Brasil. E não há nada que me faça desacreditar nesse domingo especial que, se Deus quiser, viveremos hoje no Maracanã. A partir de agora, aquele super pré-jogo completo que você já está acostumado. Todas as informações de Fluminense e Bahia. Esse jogo decisivo que vale muito, vale mais que 3 pontos. Bora de pré-jogo. De um lado temos o Fluminense de Luiz Ubeldia embalado, não só dentro de casa, mas agora fora de casa também, porque vem de uma vitória fora, a primeira do Ubeldia, justamente no último jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas no Maracanã, como mandante, são 8 jogos e 8 vitórias, 100% de aproveitamento. Do outro lado, um bom time, treinado por Rogério Ceni, mas como visitante, faz uma campanha muito ruim, muito abaixo no Maracanã. O Bahia é tem a 14ª campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. Dos times que estão brigando na parte de cima ali da tabela, é disparada a pior campanha, é o pior visitante. Então a gente tem um confronto entre um dos melhores mandantes. O Fluminense tem a 3ª melhor campanha como mandante, só fica atrás do Flamengo e do próprio Bahia, que é muito forte na Fonte Nova, mas fora de casa tem apenas a 14ª campanha. Olha o contraste, né? O Bahia está a segunda melhor campanha como mandante, mas como visitante é isso. É um dos detalhes que, em termos de números, apontam o Fluminense como favorito no jogo de hoje. Mas favoritismo, a gente sabe, não quer dizer absolutamente nada. Isso tem que ser confirmado dentro de campo. E aí eu vou concordar, porque algumas pessoas pensam desta forma e eu também, neste caso específico. Por um lado, é bom o Fluminense não depender apenas ali de um empate para ficar com essa vaga. Porque dessa forma o ser humano é complicado, o jogador de futebol é complicado, mesmo que involuntariamente a gente pode dar uma relaxada. E hoje não é jogo para relaxar. Eu tô falando isso porque creio que seja até melhor o Fluminense precisar dessa vitória, porque, veja bem, nas últimas rodadas, já há algum tempo, a gente desenha um cenário que consideraríamos perfeito. Sei lá, 5, 6 rodadas atrás. O Fluminense chegar nesta última rodada no Maracanã, dependendo apenas de si para garantir essa 5ª posição. E veja bem, esse cenário aconteceu, gente. O Fluminense depende apenas de si. E precisa de uma vitória para não depender de ninguém. E para mim isso acaba tendo um efeito positivo. Porque, sei lá, se o Botafogo tivesse perdido, aí o Fluminense poderia empatar contra o Bahia. É um risco muito grande. E até pensando nessa questão, o que eu vi ontem de uma pessoa que está no dia a dia do CT do clube foi que o Zubeldia deu uma espécie de choque de ordem nessa última atividade, ou nesses últimos dias, na verdade, no CT Carlos Castilho, porque ele não quer ninguém pensando em empate, ele não quer ninguém pensando na semifinal contra o Vasco, por mais que seja um jogo decisivo, e ele já está próximo. O foco é total e absoluto no jogo deste domingo contra o Bahia. O Fluminense trabalhou muito para estar nessa condição de depender apenas de si, para fechar o campeonato com uma excelente 5ª posição. E lá atrás eu falava que, há algum tempo, acho até que, enquanto o Renato ainda estava no comando, que o Fluminense fazia um bom campeonato brasileiro, levando em consideração o contexto todo, né? Estava avançando na Sul-Americana até ser eliminado, chegou numa semifinal de Copa do Mundo, está na semifinal da Copa do Brasil, né? Com o elenco que tem, o Fluminense estava fazendo um bom campeonato. Tanto é que ele sobreviveu, se manteve ali na briga e agora está nessa condição de depender apenas de uma vitória. Então, até para não, entre aspas, não jogar, não é que vai jogar por água abaixo, né? Porque o Fluminense já garantiu a sua vaga na pré-Libertadores.
mas depois de tanto trabalho, de uma campanha excelente nesses últimos jogos, desse 100% de aproveitamento no Maracanã, justo no último jogo, seria frustrante não conseguir essa vitória diante de mais de 50 mil tricolores que já estão garantidos e vão fazer uma festa enorme, gigantesca no Maraca. Eu tenho certeza absoluta disso. E esse jogo vai dar muita força e vai ser uma demonstração de força para o Fluminense pensando na semifinal. E eu tô falando isso também há dias. Não é só ganhar do Bahia, não é só ser quinto colocado. É também chegar na semifinal com muita confiança, novamente ali com essa sinergia com o torcedor, sentindo a vibração, arquibancada e campo falando a mesma língua. Esse jogo para mim pode ter um efeito muito, muito importante também nesse sentido. Então é fundamental encarar essa partida como o Fluminense encarou tantas outras nessa sequência positiva, vitoriosa. Né? É enxergar realmente, pensar como se fosse o último jogo de cada um. É um jogo decisivo. É como se fosse realmente uma final. E vai ter um clima de final. Então o Zubeldia trabalhou muito esses dias, também a parte mental, para não ter acomodação, não pensar em empate. O empate, sim, eu vou colocar a tabela na tela, a gente já falou sobre ela algumas vezes. O empate, sim, ele pode favorecer o Fluminense desde que o Botafogo empate também contra o Fortaleza. O empate deixa o Fluminense com 62 pontos, o Botafogo pode chegar ali a 63. Né? Então, enfim, eu acho que a gente não tem que olhar para o jogo do Botafogo. A gente precisa só fazer os 3 pontos. E aí vai ser um problema do Bahia, porque o Bahia também quer muito ganhar esse jogo. O empate poderia manter a tabela do jeito que está, né? 62 para o Fluminense, 61 para o Bahia, 61 para o Botafogo. Mas eles sabem que o Botafogo joga em casa. Vai ser um jogo duro contra o Fortaleza, que está desesperado na luta contra o rebaixamento. Aliás, vai ser um negócio espetacular essa última rodada, nessa luta ali contra o Z4. Fortaleza saiu da zona do rebaixamento. Ou seja, ele depende apenas de si. Ele precisa de uma vitória. Por isso eu até acredito num tropeço no Botafogo. Porém, todavia, entretanto, não vamos depender disso. É o Fluminense fazer a sua parte. Aqui a gente tem a rodada, toda essa última rodada do Campeonato Brasileiro, jogos importantíssimos, jogos decisivos, e a gente, se Deus quiser, vai chegar nesses 3 pontos para não depender de ninguém. Agora, vamos lá. Se acontecer o pior cenário que a gente não quer, uma derrota, torcer o Botafogo perder também. Ou, na verdade, até empatar, porque mesmo o Fluminense perdendo, ele termina em 6º. Por que eu tô falando isso? Porque se o Fluminense vencer a Copa do Brasil, dane-se, beleza, não vai fazer diferença. Se perder a Copa do Brasil e o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, o Fluminense ganha essa vaga direta na 6ª posição. Tá? Ganha essa vaga direta na 6ª posição. Então, sim, mesmo com uma derrota, um empate contra o Botafogo, o empate no jogo do Botafogo, lá na frente, o Fluminense ainda poderia ficar com essa vaga direta, caso as coisas aconteçam desta forma na Copa do Brasil. É bom também a gente ficar de olho. É claro que é um cenário que a gente não quer, mas estamos falando de futebol, temos que levar em consideração, afinal de contas, tá? Então vai ser uma rodada muito emocionante. Eu acho que vai ser um jogo muito pegado no Maracanã, muito aberto, 2 equipes buscando a vitória. Enfim, acho que vai ter um confronto bem interessante e que vai exigir concentração máxima, foco, né, a mesma capacidade de definição e decisão que o Fluminense tem apresentado nessas últimas partidas, né? Aproveitando as chances que serão criadas. A gente vai falar mais a partir de agora da provável escalação, enfim, nas nuances desse jogo, porque o time do Bahia é uma equipe que mesmo fora de casa também gosta de atacar. A gente vai para a provável escalação do Fluminense, sempre com a parceria aqui da KTO, não vai ser diferente hoje. E eu vou passar para vocês aqui aquela super combinada que eu prometi, utilizando a chance extra, que eu não tinha utilizado ainda, né? Na última rodada eu acabei perdendo a aposta que eu fiz. A KTO me devolve aqueles R$10 que eu apostei. Só tem na KTO, cara. Se você não tem sua conta lá, abre sua conta aqui, o link tá aqui na descrição. Só clicar, fazer a sua inscrição lá. Isso ajuda demais a gente, não tem noção do quão importante vocês chegarem junto, acreditar no nosso trabalho, na nossa parceria e abrir sua conta lá na KTO, porque eles reconhecem justamente esse engajamento de vocês, a importância que vocês enxergam no nosso trabalho, tá? Sempre com responsabilidade, nunca
colocando em risco aquele dinheiro que você não pode perder, afinal de contas, tá? Então tá na tela aí a minha super combinada. Vitória do Fluminense, óbvio, no Maracanã. Vitória do Atlético Mineiro, pegando o Vasco totalmente reserva. O Botafogo fazendo um golzinho contra o Fortaleza, que eu acho que vai acabar acontecendo. Corinthians ganhando já rebaixado a Juventude, também em casa. Um gol do Vitória contra o São Paulo, Vitória desesperado contra o rebaixamento. Jogo no Barradão, tá? E o Santos batendo no Cruzeiro, o Cruzeiro também já pensando em Copa do Brasil. O Santos também desesperado, precisando ali confirmar um resultado para se livrar de qualquer chance de rebaixamento. Isso aí dá quase odd 8. Então pode voltar para mim aí R$70, utilizando a chance extra. Isso aqui é uma nova oportunidade que a TO tá me dando, depois de ter perdido a aposta anterior, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. E já ia esquecendo de citar esse dado aqui para vocês, que eu confesso que eu não me lembrava. Segundo o site flusão.info, que tem um arquivo absurdo aqui, todos os números históricos do Fluminense, a única derrota que o Fluminense tem para o Bahia no Maracanã foi em 1987. Eu confesso que eu não me lembrava. Eu falei, cara, deve ter mais uma derrota aí nesse meio do caminho. Alguma coisa ele deve ter. Desde 1987. Foi a única derrota que o Fluminense sofreu para o Bahia no Maracanã. Os últimos 6 jogos, 6 vitórias, gente. Se isso aqui não empolga, se isso aqui não dá mais confiança, eu não sei mais o que poderia dar. É claro, isso aqui não resolve o jogo, não entra em campo. Mas mostra que realmente, jogando no Maracanã, o Fluminense tem uma enorme superioridade em relação ao Bahia. No geral, o Fluminense também leva vantagem no confronto, né? 76 jogos, 36 vitórias, 23 empates e 17 derrotas. Os últimos 12 jogos aí têm sido equilibrados, todas essas derrotas aqui, como vocês podem imaginar, na Fonte Nova, as 4 derrotas na Fonte Nova. O Fluminense tem 7 vitórias, além de um empate. E agora a gente vai direto para a provável escalação do Fluminense, que não deve ter surpresas. Canobi e Thiago Silva voltando, a não ser por um problema de última hora, vai ser aquele time titular, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Acosta, Canóbio, Kevin Serna e Everaldo. Sim, Everaldo, acho que não tem muita surpresa quanto a isso, já não espero que o Zubeldia vai voltar com o John Kennedy titular agora, não imagino isso, e também para a semifinal. Agora, é um jogo que pode ser tenso para o Everaldo, né? Porque é um jogo com o Maracanã lotado, amigo. Jogo decisivo, e ele vai precisar ter uma atuação digna, por exemplo, pelo menos. Digna. Porque senão a gente já sabe o que vai acontecer. E isso não é bom. Não é bom pro time, não é bom para ele, porque se o treinador tá insistindo, o cara vai jogar uma semifinal, é muito complicado. A gente está num momento decisivo, um momento importante, que não tem mais muita margem para as trocas, a verdade é essa. E, cara, a parada é, para mim agora, a leitura de momento, né? Abraçar o que a gente tem para conseguirmos, mais uma vez, os objetivos que vêm sendo conquistados aos poucos, com todas as limitações e dificuldades de alguns jogadores. O Everaldo talvez seja o cara mais criticado no momento. Até o Soteldo conseguiu renascer contra o Grêmio e pode aparecer hoje também no time, deve aparecer ali no segundo tempo. Querendo ou não, é importante, pensando que não teremos o Canóbio para o primeiro jogo da semifinal. Então é um jogo que vai exigir do Fluminense, como eu disse, muita atenção, porque o Bahia tem qualidade. O Bahia tem, no Everton Ribeiro principalmente, um cara com muita qualidade técnica, muita capacidade, é um meio de campo forte, com o Jean Lucas também está voltando de suspensão, um ataque rápido com Eric Pulga e Ademir. Então é um time que a gente sabe que tem qualidade. Fora de casa eles não conseguem normalmente jogar, apresentar o mesmo nível de rendimento em relação a quando joga na Fonte Nova. Mas é um time que tem transição, time que tem velocidade, então se demole ele pode machucar. O Fluminense tem sido uma equipe muito consistente defensivamente e tem aproveitado as chances. Então o Bahia é uma equipe que, por ter essa característica, normalmente também cede muitas oportunidades. E aí o Fluminense pode se aproveitar disso. É pressionar, como tem feito, pressionar logo de cara, tentar fazer um gol, inflamar ainda mais a torcida. Naturalmente eles vão sentir e aí o Fluminense já vai abrir caminho para essa vitória. Tá? Muita concentração. Erro zero. É assim que tem que ser esse jogo. E só para reforçar aqui, né, os jogadores que estão fora, Cano e Manuel, que já estão lesionados há um tempo, estão fora, portanto, seguem fora, né, na verdade, não estão à disposição. A gente vai ver o que disse Canóbio, a Flu TV, ele que vem sendo um dos grandes jogadores do Fluminense nesta reta final de temporada.
A expectativa muito alta, acho que vai ser um jogo muito duro, muito disputado, com muita competitividade, como sempre, como são todos os jogos aqui do Brasileirão. Vai estar o Maraca cheio, com a torcida nossa torcendo e apoiando como sempre e tentar de fazer o trabalho nosso, continuar para cima e dar uma alegria a gente para conseguir o objetivo final. Que calor esse dia, eu lembro muito, mas foi um momento muito bom, muito bonito que eu vou lembrar sempre, uma estrela sempre você vai lembrar. E agora olhando aqui, já acabando o ano, que ainda não acabou, falta muita coisa se Deus quiser. Foi um ano muito intenso, com muitas coisas, alto e baixo, adaptação, um grupo que foi se arrumando e encaixando dia a dia e ainda mais com a Copa do Mundo que a gente teve no meio, foi muito melhor para fechar essa família que eu sempre falo que tem aqui no CT. Assim que continuar, que ainda não acaba, falta muito e Deus quiser com uma alegria também no final. E agora eu vou chamar meu amigo Marinho Júnior, do canal do Puco, homem do canal do Puco, com todas as informações de Fluminense e Bahia. Esse sabe tudo, aliás, do Bahia, né? Pra gente. Bahia tem desfalque, inclusive alguns que poderiam representar um perigo de lei do ex não estão à disposição e ele vai falar pra gente como é que chega esse Bahia do Rogério Ceni para enfrentar o Fluminense. Fala aí, irmão. Fala, meu parceiro Vitor Lessa, beleza? Um abraço pra você, um abraço a todos do canal do Lessa, um abraço à nação tricolor carioca, à nação tricolor baiana também, todos que estão nos acompanhando. Olha só, um momento, né, completamente semelhante das duas equipes, buscando a vaga direta da Copa Libertadores. Só tem aí um detalhe, né? O Fluminense tem mais uma chance dentro da Copa do Brasil. Caso conquiste o título da Copa do Brasil, pode ir direto para a fase de grupo. Eu até falo muito no canal, Lessa, o seguinte, o Bahia, se tem alguém que pode terminar na frente do Bahia nesse Campeonato Brasileiro, é o Fluminense, para ter uma chance de G8, para ter uma chance de Fluminense ou Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil e dar mais uma vaga direta dentro desse G5, se transformar em G6 e a pré-Libertadores para o sétimo e para o oitavo. Mas o Bahia precisa também ter tranquilidade, vencer um jogo depois de um bom tempo sem vencer fora de casa. O Bahia só venceu 3 jogos fora de casa, os 3 contra time paulista, né? Ganhou o Palmeiras, inusitado chegar no Allianz e ganhar o Palmeiras pela primeira vez, ganhou do Corinthians em Itaquera e ganhou também da equipe do Bragantino lá em Bragança Paulista, que também foi a primeira vez que o Bahia venceu a equipe do Bragantino lá em Bragança. E agora precisa vencer o Fluminense. Sei que o canal é do Tricolor Carioca, mas o Bahia precisa vencer para ir para a fase direta para a Libertadores. 27 atletas foram relacionados para a partida, né? 27 atletas estão no hotel nesse momento. Apenas 3 atletas ficaram fora da relação por conta de lesões, né? O Matheus Sanabria, que machucou contra o São Paulo, o Michel Araújo e o David Duarte, que machucaram em jogos em Salvador. São esses 3 desfalques, não jogam mais. Quando machucaram, já foi avisado que não jogavam mais na temporada. O Jean Lucas, que cumpriu suspensão contra o Sport, está de volta para enfrentar o Fluminense. Com isso, Rogério Ceni deve mandar a campo o que tem de melhor. Ronaldo no gol, na direita o Santiago Arias fazendo aí a sua última partida com a camisa do Bahia, a zaga com o Canu e o Ramos Mingo, e na esquerda o Luciano Juba. O meio-campo, talvez a dúvida do Rogério, eu vou muito pelo lado de que ele mantém o Acevedo, mas pode também retornar ao meio-campo prime, como a gente costuma dizer. Acevedo ou Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. E à frente, sem novidade, Eric Pulga, Ademir e William José. Esse é o provável time do Bahia para enfrentar a equipe do Fluminense, 4 da tarde, no Maracanã. Estamos às ordens, meu querido Lessa. Um abraço para você, um abraço a todos. E quem gosta de saber também do Bahia, não me conhece, sou Marinho Júnior, convido a você a dar um pulinho no canal do Puco, porque onde tem Bahia, tem canal do Puco. Única emissora, eu posso dizer assim, a estar acompanhando o Bahia em todos os jogos desde 2023, que a gente tem essa batalha aí de estar nos jogos, tanto dentro
quanto fora de casa, beleza? Um abraço a você, Lécio, um abraço a todos e até a próxima. Muito bem, é isso. Então, basicamente, com a volta do Jean Lucas, é o Bahia também com força máxima, o que tem de melhor Rogério Ceni para escalar hoje no Maracanã. Vamos à arbitragem? A arbitragem é um negócio inacreditável. Meus amigos, vou te falar um negócio. Apita a partida Matheus Delgado Candanção. O trio na verdade, o trio não é paulista, porque o auxiliar número 1 é o Thiago Americano Labs, que é de Santa Catarina. O auxiliar número 2 é de São Paulo, Leandro Matos Feitosa. O VAR vai ser o Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Cara, o Matheus Delgado Candanção, desde que ele fez aquele jogo pavoroso, absurdo contra o Grêmio ano passado, e o Mário Bittencourt falou que ele nunca mais ia petar um jogo do Fluminense, xingou ele de tudo quanto é nome, parece que a CBF de pirraça falou, agora que eu vou escalar mesmo. E aí veio escalando, teve uma arbitragem irritante também lá contra o Vitória, que gerou a expulsão do Igor Rabelo, né? Acho que vocês vão lembrar bem desse jogo. Vou colocar aí na tela para vocês, aquela partida contra o Grêmio, que foi aquela luta contra o rebaixamento, aquela arbitragem muito vagabunda dele. Aí teve aquele jogo contra o Grêmio, aquela arbitragem vagabunda, aí vem o jogo contra o Vitória, foi no Maracanã, na verdade, né? Esse jogo no Maracanã, aí tem o Bahia na Copa do Brasil, Fluminense 2-0 no Maracanã, e tem aí sim o jogo contra o Vitória no Barradão, que não foi aquela arbitragem. Muita reclamação, mas o fato é, são 8 jogos que ele já apitou no Fluminense, o Fluminense perdeu uma vez, que foi pro Cruzeiro no ano passado. No mais foram 4 vitórias e 3 empates com ele. Então um árbitro para mim ruim, é um árbitro fraco, um árbitro irritante, é um árbitro que não tem personalidade. Eu odeio a arbitragem do Candanção. Mas parece que a CBF faz de sacanagem, fala, não, agora não quer? Agora que eu vou colocar mesmo. E sempre que possível tá ali colocando. E aí a gente vai para um jogo decisivo contra o Bahia com o Candanção apitando. Assim, é desesperador, mas fazer o quê? Não depende da gente. Infelizmente, é isso. É torcer para que ele não interfira no resultado da partida, não faça nenhum tipo de merda e a gente possa sobreviver à arbitragem desse péssimo árbitro. Mas enfim, transmissão do Premier e do Sport TV, tá? Fiquem atentos, você pode assistir o jogo lá, mas deixe a transmissão em áudio com a gente. Deixe o áudio com a gente. Super cobertura no Maracanã, como vocês já estão acostumados, pré-jogo, transmissão, pós-jogo, equipe do Jornada KTO 1902 em loco pra gente cobrir, se Deus quiser, essa vitória e a classificação do Fluminense para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Valeu, pessoal, um abraço, nos vemos mais tarde, vamos com tudo.